Boas, hoje é 16 de maio de 2022. Eu vou continuar falando um pouco mais da criação, do ato de criar. E hoje eu vou apresentar para vocês uma gravura que eu fiz, que ao terminá-la, perguntei para mim, que título eu dou? Na mesma hora veio o nome, Criação. Ela foi finalizada dia 22 de março de 2020. E ela tá aqui, ó. Aproveito e apresento para vocês também a matriz, feita na borracha, né? Onde se inicia todo o processo. E nessa mesma época, estava o início da quarentena, não lembro a data exata, mas já estávamos em quarentena. E eu gostaria de ler para vocês algo que eu escrevi exatamente no dia 25 de março. No momento presente, o externo, fora de mim, se impõe, restringindo a liberdade que me move. A realidade se impõe como sendo o melhor e mais saudável pelas circunstâncias. Sou bombardeado por informações e explicações nesse sentido. Uma medida radical foi tomada às pressas. Vejo o medo e a histeria crescerem. O remédio não está fazendo tão bem assim. Tem seu lado bom se está acontecendo. E como tem. Mas ainda assim é radical e não salutar para todos. Para isso, vislumbro um equilíbrio, onde quem está bem continua a produzir, em prol daqueles que realmente precisam ficar reclusos. Sem falar naqueles que já passam fome e naqueles que passarão a ter dificuldades com essa medida recessiva. É hora dos mais saudáveis trabalharem pelos mais doentes e necessitados. Por isso, claramente para mim, o remédio deve ser dado ao doente apenas. E a nós, me coloco nesse grupo, cabe a criação, produção das condições necessárias para os que mais precisam, sejam atendidos em toda a sua dignidade. Nessa época da quarentena, já estava programada uma viagem, mais uma caminhada longa. Eu também sou andarilho, e aí por conta da pandemia veio a impossibilidade de fazê-la em 2020. E veio uma série de questionamentos com tudo que estava ocorrendo, e o que mais me chamou a atenção foi a propagação do medo, de você convencer as pessoas que aquela medida era o ideal, que aquelas ações que foram tomadas de cima para baixo, de forma impositiva, né, era o melhor para nós, mas eles se utilizaram do medo como forma de convencimento. E isso me desconfiou muito, toda a situação. Assim como não dá para confiar na mídia, na grande mídia. Uma coisa são fatos, outra coisa são narrativas. Me chamou também a atenção de não ver nenhuma campanha para a nossa imunidade. No meu caso particular, eu fui cuidar mais da minha imunidade. A partir desse momento, por indicação de uma amiga, etc., passei a tomar própolis todo dia, e tomo até hoje. Eu já vinha tomando também, diariamente, kombucha, que é um probiótico, que também ajuda muito na imunidade. Passei a tomar mais sol. Outra coisa, na hora do banho, gosto de um banho quentinho, na saída do banho, um banho frio, para não ter o choque. Então, com essas medidas, além de alimentação e também da conexão com coisas positivas, porque se eu me conectasse com o medo, eu iria abrir a porta para que coisas mais baixas chegassem até mim. Confesso que ao olhar para tudo isso, eu não quis abrir mão do afeto e também não quis abrir mão do ar que eu respiro. Não consigo, nunca consegui ficar muito tempo com uma máscara. Se tivesse que trabalhar num lugar assim, eu não trabalharia.
me dá tontura e tudo mais. Claro, usei onde era obrigatório, mas essas coisas também são fundamentais para a saúde, que é o ar que a gente respira e o afeto, fundamental para a imunidade também. Sem falar na questão do trabalho. Como se manter sem trabalho? Como ter dignidade sem trabalho? Então foram muitas medidas no sentido de baixar a nossa frequência, de baixar realmente a nossa imunidade. Esse foi o meu olhar. Então eu preferi fazer essas escolhas do que escolhas no sentido que me baixassem a bola, baixassem a minha vibração, a minha frequência, que vem de encontro ao que eu venho falando até aqui, da gente ter medidas que sejam as melhores. Era dito que o melhor para todos era a gente se recolher. Normalmente, a gente sempre se recolheu quando está doente. Se você está saudável, você não passa. Isso sempre foi assim. Exceto no caso da AIDS, né, que tem aquelas pessoas que têm, a doença não aparece para ele, mas ele transmite. Fora isso, uma gripe sempre foi dessa forma. Então eu passei a questionar tudo isso e fiz a minha escolha. Chegou uma hora que eu também não estava, a mente não estava chegando em nenhuma conclusão, porque era muita informação. Confesso também que eu estava muito tempo sem me conectar às notícias, passei a me conectar mais nesse momento, por conta de estar batendo na minha porta a supressão da minha liberdade e de valores que são importantes para mim. Então eu concluí que essas hipóteses, essas possibilidades, para mim não tinham fundamento. Tinham pouco fundamento a ponto de eu abrir mão da minha liberdade, do meu afeto, do ar que eu respiro. Então eu preferi seguir esse caminho. E até hoje não fiquei doente. Desde 2019 que eu não pego uma gripe. Então, de alguma forma, minha imunidade está boa, com as escolhas que eu fiz. Então, precisa muita atenção nesses caminhos. Voltando a falar da criação, onde a gente se conectar vai definir o resultado da nossa vida, o resultado das nossas escolhas. E para concluir, o resultado da nossa criação depende muito do que a gente plantar. Se você plantar as coisas que são salutares, você vai receber o salutar. Se você plantar coisas que não são saudáveis, você não vai ter. A probabilidade vai ser maior de você sofrer ao somatizar alguma coisa. Por isso, da minha escolha, que eu partilho aqui agora com vocês.